Boa tarde, meus amores. Então, hoje a nossa aula de história vai ser sobre os primeiros habitantes do Brasil, da nossa terrinha. E eu botei as páginas aqui, mas ficou muito pequenininho, né? Que é as páginas 281 a 284. Então, a tia vai começar lendo a página 281. Os primeiros habitantes do Brasil. Pinturas feitas há milhares de anos atrás. Você já viu alguma pintura como esta que está na foto? Essa imagem é de uma pintura rupestre, feita em alguma parede de pedras, caverna, montanhas ou ao ar livre. Então, se a gente for parar para olhar, essa pintura que tá aí no livro são do mesmo lugar do que essas que eu coloquei aqui no nosso slide, da Serra da Capivara, lá no Piauí. E essas pinturas foram feitas no Brasil pelos povos que existiam aqui antes dos portugueses chegarem à nossa terra. Então, vamos lembrar que as pinturas feitas em paredes é uma coisa muito lá da pré-história, lembra? De como os homens se comunicavam, já que eles ainda não tinham aprendido o sistema de escrita, eles se comunicavam através de desenhos para poder registrar fatos que já aconteceram, para poder deixar recados. Então, eles faziam esses desenhos nas pedras, nas paredes de cavernas. Bom, não parece um grafite moderno. Realmente não tem nada a ver com o que a gente costuma ver por aí de pinturas que existem hoje em dia. Os desenhos da imagem acima foram feitos no Brasil, como eu já falei, na região que hoje é o estado do Piauí, em um local chamado Serra da Capivara. Lá existem centenas de pinturas com mais de 20 mil anos de idade. Isso quer dizer que essas pinturas foram feitas pelos antepassados dos povos indígenas que viviam naquele local. Então, se a gente for parar para pensar, muito tempo atrás. Realmente, pinturas feitas da pré-história. Aqui no livro tem uma, aqui eu coloquei mais duas, mas lá existem milhares de pinturas como essa. Bom, havia inúmeros povos indígenas. Até o ano de 1500, foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. O território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em diferentes aldeias e etnias. Bom, vamos parar para pensar. Até o ano de 1500, só quem vivia aqui eram os povos nativos. E aqui a gente fala no território que hoje pertence ao Brasil, porque antes dos portugueses chegarem aqui, a nossa terra ela não tinha um nome, não tinha um nome de Brasil, só foi ter após a chegada dos portugueses. Bom, eram habitados por povos nativos. O que quer dizer nativos? Natural daquele lugar. Eles nasceram aqui no Brasil, por isso eles eram povos nativos deste lugar. E etnias? Aqui está dizendo que eles se dividiam em diferentes aldeias e etnias. Tinha milhares de pessoas aqui. Tinha homens, tinha idosos, tinha mulheres, tinha crianças. Só que essas pessoas não viviam todas juntas. Elas tinham diferentes aldeias, né? Que eram conjuntos de pessoas que viviam em diferentes lugares. E etnias, que são grupos de pessoas que compartilham o mesmo hábito. Existiam vários grupos com hábitos diferentes. Tinha um grupo que praticava a mesma cultura, os mesmos costumes. Aí, mais para frente, tinha um outro grupo de pessoas que também praticavam os mesmos costumes entre eles, mas diferente do outro grupo. E assim eram as diferentes etnias que existem até hoje. Alguns desses grupos compartilhavam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Os estudiosos se dedicam a pesquisar a origem e as histórias, página 282. Os estudiosos se dedicam a pesquisar as origens e as histórias das línguas.
Acreditam que, na época em que os portugueses chegaram aqui, as terras que hoje compreendem o Brasil, havia mais de 1.000 línguas sendo faladas por mais de 2 milhões de pessoas. Olha quantos indígenas tinham no Brasil. Mais de 2 milhões de pessoas. E essas 2 milhões de pessoas falavam mais de 1.000 línguas. Aqui embaixo. Há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil. Como você estudou na página anterior, os primeiros habitantes do Brasil estavam divididos em vários grupos, né? Vários grupos, aldeias, etnias. Esses grupos possuíam alguns costumes semelhantes e outros diferentes. Uma semelhança é que todo o conhecimento e todas as histórias de um povo eram transmitidas por meio da oralidade, por meio da fala. Ou seja, as gerações mais velhas contavam às gerações mais novas todas as informações que conheciam. A gente entende isso muito bem, né? Até hoje em dia praticamos isso. Os pais de vocês não falam para vocês todos os conhecimentos que eles possuem, não expõem, não dizem para vocês? Também na escola, eu também não falo todo o conhecimento que eu possuo, eu não passo, não transmito para vocês. Bom, isso acontecia em todos os grupos de indígenas. Eles usavam a oralidade para transmitir histórias e conhecimentos para os grupos mais jovens. Isso acontecia porque os povos não haviam desenvolvido o sistema de escrita. Então, para que as informações importantes não fossem esquecidas, eram preciso contá-las. Bom, hoje mesmo, utilizando a escrita, a gente também fala. Não é só a escrita que a gente utiliza para contar todo o conhecimento adquirido. Mas você deve estar se perguntando: como podemos estudar as histórias dos antigos povos indígenas do Brasil se eles não deixaram textos escritos? Como que a gente vai saber? Bom, um dos caminhos possíveis é a análise de vestígios deixados por eles, como esses desenhos nas paredes de cavernas. E são os arqueólogos que fazem esse trabalho. Esses vestígios são pedaços de armas ou de utensílios que eram usados para armazenar alimentos ou transportar objetos. Resquícios de habitações e túmulos, ossos humanos, etc. Também podemos entender um pouco mais sobre os povos que habitavam o Brasil no passado, ouvindo as histórias preservadas por seus descendentes. Muitos costumes e modos de viver dos grupos que habitavam o território brasileiro há muito tempo ainda são conservados por seus descendentes, os indígenas brasileiros de hoje. Então, muitas informações a gente obtém por esses indígenas que existem hoje. Eles foram transmitindo todo aquele conhecimento seus antepassados até chegar nos dias de hoje. Existem ainda muitos grupos indígenas que ainda vivem em ocas, que ainda possuem os mesmos rituais, os mesmos costumes, né? Fazem as mesmas coisas que os antepassados dos indígenas faziam. Esses costumes foram passados de geração em geração há muitos séculos. Observem a imagem a seguir. Aqui a gente tem uma menina lavando uma mandioca ralada, né, para fazer algum tipo de alimento. A tia não sabe qual. E tem os meninos de entre 7 a 10 anos que estão preparados para um ritual, uma cerimônia deles lá de iniciação, um processo de iniciação, né? Então, eles ainda possuem, ainda utilizam todo aquele conhecimento que obteram muitos anos atrás. E ainda hoje, muitos grupos indígenas do Brasil utilizam a oralidade para transmitir as informações importantes. Não só os indígenas, né? Todos nós transmitimos informações importantes falando. Bom, os indígenas que os portugueses encontraram. Bom, acabei pulando aqui, esqueci de mostrar aqui. Aqui do lado, eu acho que vocês já conhecem. Temos a oca, que era onde os indígenas moravam. Os grupos, né, as famílias moravam dentro de uma oca. E aqui a gente tem 6
indígenas diferentes? A gente pode ver que a pintura no rosto deles são diferentes, que os acessórios que eles utilizam são diferentes, né? Até o corte de cabelo, não sei, né? Os adereços deles são diferentes. Por quê? Eles são de diferentes etnias. Cada um é de uma etnia diferente da outra. Então, os costumes deles são diferentes, né? A pintura vai ser diferente, os acessórios que utilizam é diferente, depende da etnia que ele faz parte. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, já havia milhões de pessoas vivendo aqui. Óbvio, quando chegaram aqui, como eu falei antes, havia mais de 2 milhões de pessoas. Eram povos diversos, mas com alguma semelhança entre eles. Os portugueses entraram em contato primeiro com os povos que viviam no litoral, os tupis. Então, quem vivia à margem do Oceano Atlântico, né, no litoral do Brasil, eram os tupis. Esses grupos tinham de semelhança prática como caça, pesca e coleta de frutas e raízes e a construção de aldeias com grandes casas. Era a maioria seminômade. Como assim seminômade? A gente sabe que nômades são aquelas pessoas que não têm moradia fixa, que não ficam no mesmo lugar para sempre. Andam por aí em busca de alimentos, de sobreviver. Isto é, permanecia durante um tempo em um lugar e depois se mudava para outros locais, como as caças, rios e vegetações, como já estudamos antes. Alguns já praticavam a agricultura, plantando feijão, milho e mandioca. As diferenças entre esses grupos estavam no modo de se enfeitar, como eu mostrei aqui, ó. Nas pinturas do corpo, no modo de construir as moradias, na linguagem, nas crenças e nos hábitos. Então, como havia mais de 1.000 línguas sendo faladas, cada grupo, cada etnia possuía uma linguagem diferente, possuía uma pintura diferente, possuía uma crença diferente, né? Se enfeitava diferente, construía orcas diferentes. Se vocês foram pesquisar, essa é totalmente redondinha, mas tem umas que são menores, tem umas que são maiores, tem umas que são mais quadradas, não são tão redondinhas. Então, essas diferenças que existiam nas diversas etnias. Bom, aqui no livro a gente tem um mapa de localização de diversos povos indígenas que viviam naquela época, né? Bom, a gente tem o Tupi-Guarani, tem o Gê, tem o Aruaque, o Cariba, o Cariri, o Pano, o Tucano, o Xurrá e outros grupos. Bom, eu coloquei aqui também alguns grupos e é na distribuição do Brasil, ó, na época do descobrimento, a gente pode ver que existia bastante, ó. Já estamos estudando geografia também, ó. Vendo o mapa, lendo a legenda. Bom, Tupi-Guarani tinha bastante no nosso litoral, né? Mas também aqui no meio do Brasil. E o Gé, não sei como se pronuncia muito bem, também tinham bastante. Olha a grande parte amarela que tem aí. Os que menos a gente vê por aí é os Xurrá, que está aqui, ó, no sul do Brasil, um pedacinho bem pequenininho. Bom, essas são as distribuições de alguns grupos, mas a gente pode ver que nas partes verdes existiam outros grupos também, que os nomes não estão aí. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, já sabe, né? Deixando a dúvida para tia.